Seja muito bem-vindo ao Itacast, o podcast do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, projetado por engenheiros e comandado por um jornalista. Aperte o cinto porque vai balançar. Olá, eu sou Rui Gonçalves e estou no comando deste podcast feito para você que quer saber mais sobre uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. Um projeto que nasceu pensando nos vestibulandos que sonham em estudar no ITA e também para os treineiros e aqueles que nem imaginam que o ITA pode ser sim a sua casa nos próximos anos e fazer parte da história da sua vida. No plano de voo desse episódio, preparação para o ITA, e o nosso convidado é o Matheus Spontan, primeiro colocado no vestibular ITA 2022, daí chegou quentinho e já chegou como referência. Matheus, bem-vindo, e eu quero que você explique para a gente como é que é se preparar para o vestibular do ITA, mas de uma forma bastante planejada, porque você não foi o primeiro colocado à toa. Tem que ter um planejamento para poder conseguir um bom desempenho na prova. Quando é que você começou a pensar em ITA? Olha, eu comecei a pensar em ITA a partir do 9º ano do ensino fundamental. Até engraçada a história, eu estava com meus pais, a gente estava conversando, sempre fui muito próximo. Assim, a relação com meus pais, muito boa, meus pais sempre próximo de mim nessa questão do estudo, da faculdade. E eu gostava bastante de exatas, a engenharia parecia o que era mais... o que era mais próximo disso, então eu já estava pensando em fazer engenharia e que estava gostando de desafios, e no 9º ano estava eu e meu pai, minha mãe sentado ali na sala pesquisando, qual faculdade? A engenharia, mas qual faculdade? E aí vamos pesquisar, aí pesquisamos no Google qual é a faculdade mais difícil de se entrar de engenharia. Em pouco tempo o Google já respondeu que era o ITA, e não só a mais difícil, logo vi que para mim era a melhor. Dados os benefícios, dados a expectativa e as perspectivas quando eu entrasse, né? O pacote é completo, o pacote quer dizer, era completo. O como você é recebido, o que você se desenvolve e quais são as portas que o mercado de trabalho te abre. Exatamente, mas para isso eu já via que era um caminho difícil, né? Era o mais difícil. Mas ali encarei o desafio ali cedo, né? No 9º ano, e isso foi, eu acho que me proporcionou chegar no 3º ano com esse planejamento, como disse, de 4 anos, né? 9º, 1º, 2º, 3º, ou seja, eu fiz no 2º ano e no 3º ano vestibular, mas já desde o 9º eu já vinha pensando. E para quem está no 9º, no 1º ano, e até antes, se já quiser ter uma ideia disso, é muito bom. Então no 9º e no 1º ano eu fiz Olimpíadas científicas que tem para essa aí, né? Eu estava na escola pública, mas na escola particular também tem acesso a essas Olimpíadas. Pensei assim, né? Cai no vestibular do ITA as matérias de física, de química e matemática, então vou buscar já aproveitar. Então, ao mesmo tempo que eu faço as Olimpíadas de matemática, de física e de química, eu já aproveito para ir antecipando esse estudo para o vestibular. E dito isso, né? Fiz o 9º ano, eu fiz as Olimpíadas de física, fiz o 1º ano nessas, e no começo do 2º ano eu recebi uma proposta de um colégio lá de Fortaleza que tem essa preparação para o ITA já no ensino médio. Como é que você consegue, então, ficar conhecido a ponto de receber um convite de bolsa de estudo? Você falou que participou das Olimpíadas. Está relacionado com a participação das Olimpíadas, o bom desempenho nelas, a possibilidade de bolsa de estudo em colégios e cursinhos? Sim, com certeza. Participar das Olimpíadas de Física, de Matemática, principalmente a de Física, eu vejo que os cursinhos têm um olho muito acerrado nisso, que foi fundamental para conseguir uma bolsa desse cursinho. Né? Você estava numa escola pública. Estava numa escola pública. Fez as Olimpíadas e ficou em qual colocação? Pronto, eu fiz as Olimpíadas, eu fiz a UBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física, e fiz a UBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física para as escolas públicas. A UBF já engloba tanto as públicas quanto as particulares, e fiquei com medalha de prata nela. Já na UBFEP, que é só das escolas públicas, eu consegui a medalha de ouro. E isso é publicado no site, eles já veem nesse site quais. Geralmente as de escola pública o pessoal já é mais apto para conseguir essas propostas, né? E aí, principalmente de física, fiz a UBMEP também, de matemática, mas eu vi ali que o diferencial foi essa de física mesmo.
E aí recebi a proposta no começo do ano desse cursinho, desse colégio. Como é que você se prepara para uma Olimpíada e isso acaba te preparando para o ITA? Qual que é a ligação de uma coisa com a outra? Essas provas são parecidas? Olha, a Olimpíada, ela vai te requerer muito mais do que o que você aprende na escola. Então ali você já vê que um dos aspectos do estudo pro ITA é que você tem que buscar, você tem que correr atrás. E a Olimpíada você já vê esse atributo em você. Olha, se eu querer conseguir uma medalha aqui, eu vou ter que pegar para estudar duro aqui em casa, vou ter que buscar material, buscar fazer provas antigas, ver por fora, dar meu jeito, né? Como numa Olimpíada tradicional de esportes, tem que ter esforço, tem que ter treinamento. Tem que ter. Como uma Olimpíada de esportes mesmo. Você tem que estar ali treinando constante, e pegando e dando o seu jeito, né? E isso já te prepara você tanto para o ITA, né? Mesmo que não receba uma proposta, você já vai estar se melhorando intelectualmente, e não só nisso, mas na parte da determinação, da resiliência, né? Você ter um ambiente de fazer uma prova ali, que você vai estar sendo avaliado, você tem um ambiente que você recebe a conquista, você vê como aquilo é bom, eu penso que abre portas, vai abrindo portas, e isso, no meu caso, abriu a porta do cursinho, que pôde catalisar isso aí, deixa se tornar mais rápido, né? Que poder ir fazer o vestibular do ITA. Agora, como é que você estabelece no 9º ano e no 1º ano do ensino médio uma carga horária de estudo adicional? Você já tem sua carga horária, que já são pelo menos umas 4 horas dedicadas à sua escola, ir para a aula. Quantas horas a mais você estudava por dia? E o que é que você estudava? Já que você está tão no começo desse processo, que não dá para você pegar a prova lá e ficar fazendo exercício. Então, quanto tempo estudava e o que você estudava? Olha, geralmente eu pegava ali o período da tarde para estudar. Então, tentava fazer o mais rápido possível as obrigações da escola e já tentava destinar o máximo de tempo para isso. Estudou de manhã, chegou em casa, almoçou, fez a lição que tinha que fazer, estudo. Fazer estudo. E, claro, não é um estudo tão puxado como é a rotina de cursinho no ITA, que você tem que dedicar praticamente o seu dia todo, né? Mas eu estudava ali, tentava estudar todos os dias, né? E nesse começo, como você disse, você não tem condição de pegar uma prova, tem um nível difícil, e já ir estudando por ela, ou pegar exercícios difíceis. Você está começando, tem um 9º ano, não estava começando a estudar física, começando a estudar química, né? E aí a gente pega os conceitos básicos. Ali eu acho que isso é importante, que você começa cedo, que você tem tempo para você entender o comecinho da física ali, e aos poucos você ir pegando o ritmo pesado de estudo, que é fazer questões difíceis e tal. E às vezes quando você começa já no 3º ano, pensar nisso no cursinho, tudo isso vem de uma vez. Então você tem que fazer um embasamento agora, você tem que já se aprofundar, e aí você fica algo muito comprimido, enquanto você pode estender isso quando você começa desde cedo, né? E aí no 1º ano você vê os primeiros vídeos, entende a base, e depois disso você vai se desenvolvendo com as provas mesmo, fazendo questões um pouco mais elaboradas, né, da matéria. Seria mais ou menos o seguinte, já que a gente fez a comparação com o esporte, para você correr uma maratona de 42 quilômetros numa prova de verdade, dentro das Olimpíadas, você tem que correr o teu primeiro metro. Exatamente. E o teu primeiro metro, então, começou lá atrás, Começou devagarinho, um passo bem pensado, e foi construindo isso conforme o conhecimento vinha se apresentando até você. Exatamente. O quanto você foi buscar algo adicional com seus professores? Porque você, no 9º ano você já entendeu, eu quero disputar o vestibular mais difícil desse país. Uhum. Você bateu na porta do professor e falou assim, professor, eu estou com dúvida aqui de uma matéria que talvez ele ainda não tenha dado, ou de algum conteúdo que ele já tenha dado, mas você precisou demonstrar para ele um maior interesse por aquilo, e se você fez isso, como é que ele respondeu? Olha, eu sou muito grato mesmo aos professores ali minha escola. Estudei na escola Fábio Ribeiro, municipal lá de Colíder, escola Pompeu, escola estadual. Os professores sempre estavam muito atentos a dessas oportunidades. Então, olha, professor, eu estou querendo estudar para o ITA, quero fazer essas Olimpíadas. Então, a escola ainda não participava dessas Olimpíadas, e em momento algum o professor
ele sempre estava disposto a, não, vamos trazer as Olimpíadas para cá, vamos conversar com a diretoria, então qualquer dúvida, assim, eu sei que o nível eu não posso exigir do professor que a aula para seja feita personalizada para você. Então, sempre a questão de você correr atrás é importante. Então você vai atrás, tal, tem alguma dúvida, pergunta, né? Mas assim, eu sou muito grato aos professores que eles conseguiram propor isso, né? Então trazer trazer a escola para participar dessas Olimpíadas, né? No Colégio Popeu também, Olimpíadas de Química, Olimpíadas de Física, sempre estiveram muito atentos e dispostos a fazer isso, que com certeza me foi muito importante para mim. Até aquele momento, tua escola não participava das Olimpíadas? Não participava das Olimpíadas de Física, nem das Olimpíadas de Química. A Olimpíada de Matemática, que é o IMEP, ela já é mais divulgada, mais conhecida, já participava. Quase todos, se não me engano, já participam. Mas a de Física e de Química ainda não. Ou seja, quando você procurou o seu professor falou assim, bom, temos interessados, precisamos abrir essa porta para que esse estudante possa participar desse processo. Exatamente. Inclusive tive muitos amigos, tive alguns amigos aí, o Samuel e tal, que com base nessa oportunidade começaram a estudar também, conseguiram ir bem na Olimpíadas e tal. E eu acredito que a Olimpíadas, nesse começo, na época de fundamental, do ensino médio, ela é fundamental e é uma boa porta de início para você que busca vestibulares, né? Não só o ITA, mas IME, USP e outras faculdades de excelência. Aí chegou o segundo ano, você falou assim, vamos ver como é que tá a minha preparação. Você foi lá e foi para a disputa. Fui para a disputa, né? No começo, meus pais não queriam deixar de forma alguma eu ir para Fortaleza. Eu sou muito apegado com eles, né? Eles também comigo e, nossa, para Fortaleza, né? Tão distante de Colíder, no Mato Grosso ali, né? Nunca tinha pensado nisso, né? Foi algo meio rápido assim. Mas pesquisando, meus pais, a gente foi pesquisando, não, realmente aqui você vai aprender mais, você vai poder evoluir mais, né? Você saiu do Mato Grosso para fazer o curso com bolsa de estudo em Fortaleza, e o colégio lá viu você com seus resultados nas Olimpíadas de Matemática, Física e Química, e aí falou assim, esse rapaz aqui tem potencial para entrar no ITA. Isso. Levou você para lá para preparar você. Exatamente. E foi só lá que você foi fazer a primeira prova no ITA? Isso, aí no segundo ano eu já fiz a primeira prova do ITA, né? No primeiro e no nono eu ainda não tinha feito. Mas você já estava em Fortaleza, então, no segundo ano? No segundo ano eu já estava em Fortaleza. Fui no começo do segundo ano, foi até engraçado, né? Ali aquela coisa, eu chorando, minha mãe e tal, despedindo e tal, aí depois de 2 meses já volta por causa da pandemia, né? Então, voltei na pandemia, mas já na pandemia, então eu consegui, nesse caso, eu estava perto dos meus pais, né, mas já estava estudando online com o curso, com todas as ferramentas, então eu consegui manter uma rotina de estudo mesmo na pandemia ali. Claro que vem a parte da motivação, né, uma dificuldade, você está longe das outras pessoas, né, tem que estar estudando sozinho ali no quarto e tal. Mas consegui manter uma rotina de estudo boa no segundo ano e fiz já a prova como treineiro ali no segundo ano. E aí, quando saiu o resultado, você olhou e falou assim... E nesse segundo ano, apesar de ser a prova como treineiro, eu tinha colocado uma meta que eu queria já passar. Sei lá, se de algum modo fosse possível entrar na justiça, não sei, mas eu queria estudar para passar. Então, ousado, né? Isso. Falei, olha, se eu buscar mais, talvez eu tenha uma evolução maior. Não basta eu passar no ITA na primeira tentativa, eu tenho que estar no segundo ano para isso. Você não queria nada, né? Eu almojei isso e estudei bastante, estudei com o intuito de passar mesmo. E cheguei e fiz a primeira, já tinha agora um modelo de primeira e segunda fase, né, diferente da que o Thiago e o Felipe tinham falado. Agora tem a primeira fase, fiz a primeira fase lá em Fortaleza, né? Voltei, apesar da pandemia, voltei lá para Fortaleza para fazer essa prova. Fiz a prova da primeira fase e não, eu sou meio ansioso. Logo depois que eu saí já estava dando F5 lá no site para ver quando que saiu o resultado e tal. E consegui passar, fiquei muito feliz e tive a experiência de fazer uma prova de segunda fase. Talvez se eu não tivesse estudado com muito empenho, essa experiência é importante também. São vários estilos de prova. Mas na segunda fase não consegui passar, depois que viu o resultado. Né? E aí foi legal porque você conseguiu ver a prova da primeira fase, passou por ela e conseguiu experimentar o que era a prova da segunda. Exatamente. Portanto, você vivenciou
as duas etapas. Sim, consegui experiência das duas etapas para não chegar não chegar cru em uma das etapas já no ano que fosse para valer. Uhum. E aí no terceiro ano voltei, a rotina do terceiro ano é mais ainda puxada, né, do que do segundo. O segundo ano lá já é voltado pro vestibular do ITA, mas no terceiro é mais intenso ainda. Comecei o ano ali online, eu destaque em alguns meses ali, acho que em abril e maio, deu uma desmotivação, tá? Tava sem querer estudar, mas não sem querer estudar, mas não Você estava cansado? Tava cansado. Tipo aquilo de burnout, né? Que falam, tava cansado, não tava conseguindo, ia pra aula. E aí eu falei, não, tem que mudar. E aí consegui conversar lá com o pessoal do cursinho, voltei para lá, para Fortaleza, ali em maio, junho, tava voltando, né? O regime presencial. E aí consegui ver meus amigos de novo, já tinha feito, juntar esse ambiente interessante, né? Como disse, aqui no ITA você tem um ambiente de muita ajuda, mas já na rotina de cursinho já dava de ver isso, né? Então todo mundo ali sofrendo as mesmas dificuldades, né? De uma prova difícil, e tem uma ajuda ali, tem uma motivação maior, né? De você falar, não estou estudando sozinho, não estou no quarto sozinho. Isso é importante? Eu acho isso muito importante, porque você vê alguém ali, ó, ele está estudando, eu estou estudando aqui, né? Se você não está estudando e vê ele estudando, fala, não, eu tenho que estudar também, ele está estudando. Então, é uma zona social, assim, de que tem estudantes que você vê que você se sente ali, né? Diferente de quando você está em casa, sozinho, preso em quatro paredes, ali estudando sozinho, né? A motivação é menor. Essa relação social que você cria com outros estudantes também alimenta esse processo, né? Sim. Você tem vontade, você quer, você está disposto e você faz um esforço. Mas na hora que você está junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você tem, e não precisa ser para disputar o mesmo vestibular, pode ser que eles criam outras instituições de ensino, mas quando você forma esse grupo, o ganho é maior, você aprende mais. Com certeza, né? Já tem muitos livros, fala que você é a média das 3, 4 pessoas que você convive, né? Então, se tem várias pessoas ali que estão estudando e tal, você normalmente vai se buscar entrar no mesmo meio, né? Então, você se sente mais motivado, você não se sente alguém isolado do mundo social ali sozinho, num quarto, estudando. Não, você se sente parte daquilo ali. Então, se vê uma prova difícil, você olha, essa prova eu também achei difícil. Então, você compartilha isso e, como a gente fala, né, compartilha as partes difíceis, mas multiplica as partes as partes boas, né, as partes de felicidade. Porque você, e a gente está fazendo essas comparações com o esporte, você está ali buscando um resultado bastante difícil de ser alcançado. E isso implica num esforço, numa dedicação, como grandes atletas fazem para conseguir estar nas melhores equipes, disputando as melhores competições, chegando ao pódio. Era isso que você queria. E você chegou em primeiro lugar no ano de 2022. Esse entendimento daquilo que você está fazendo é um compromisso seu com o seu alto desempenho, fazia parte de você? Você entendia dessa forma ou não? Você conseguia pensar assim, cara, eu sou um estudante de alto desempenho, não com essas palavras, mas você percebeu que você estava diferente daquele grupo que normalmente é a média dentro da escola? Sim, porque quando você participa das Olimpíadas, né, então ali já no nono ano, no primeiro ano, né, normalmente quem é aluno do ITA já se destaca, ele tem que estudar mais do que a média. Isso, né? Bem mais do que a média. Então, já nessas Olimpíadas já podia ter um pouco desse sentimento, mas então você está conseguindo medalha e tal, mas quando você vai para então, isso em Colíder, lá na minha cidade, né? Nono ano, primeiro ano, conseguindo medalha, ok, nossa. Mas daí quando vai para Fortaleza, quando eu fui para Fortaleza, senti um baque. Eita. Porque tem mais gente como você. Exatamente, olha, aqui vai ser outro nível. A pegada é outra. Eu vou ter que estudar mais ainda, você pode estar se destacando antes na sua cidade, mas quando você volta ali, tem mais outras pessoas que saíram ali. E também porque começa a juntar gente com o mesmo objetivo e com tanta força de vontade quanto você. Com tanta força de vontade. Então você vê que ali
você já tem que fazer de novo, você já tem que estudar mais, você tem que se desempenhar. E você vê que é um ambiente que tem várias pessoas ali que se esforçam muito, que tem uma rotina de estudo muito rígida, né? Que estão, às vezes, buscando, ali no caso, era um ambiente que a maioria buscava o ITA, então tem que todo mundo estudar um pouco mais acima da média. Então, você leva um baque aí, você vê que a matéria é muito mais difícil do que você está. Então você, eu preciso estudar mesmo. Aqui se eu quero chegar nesse nível, eu tenho que ralar bastante. Aí chegou o terceiro ano, vão fazer de novo vestibular pela segunda vez. E aí? Aí no terceiro ano também aproveitei para fazer outros vestibulares, né? Então, fiz Escola Naval para ir fazendo essa casca grossa aí, né? Não cheguei. Foi sendo aprovado? Conseguiu aprovações? Consegui aprovação na AFA, consegui aprovação na Escola Naval, e isso vai deixando você mais tranquilo para a prova, né? No IME também. E aí, quando chegou na prova, a gente faz bastante simulados também no cursinho e tal. E aí, quando chegou na prova, já lembrando da experiência, né, do outro ano, primeira fase, ok, passei. Segunda fase, segunda fase não posso cometer os mesmos erros. E aí, foi os 2 dias de prova, fiz o primeiro dia, foi o segundo dia. E aí, eu até brinco com o pessoal, daqui até sair o resultado, vamos descansar. Agora aí fomos pra praia, aí fomos, né, tem inclusive alguns amigos meus que conseguiram passar junto comigo, assim, e aí nós relemos. E aí, no dia 23 do ano passado, né? 23 de dezembro. 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal. Ou é um presente de Natal, né, ou você... graças a Deus, deu certo e consegui aí esse presentão de Natal. A gente recebe... Eu já sonhava, né, desde o 9º ano com essa ligação, né? O ITA tem uma coisa muito bacana que eles ligam, né? Você que é do ITA, você foi aprovado, tá? E aí eu via os vídeos, tal, motivação. Dia 23 de dezembro você estava em casa, estava com a família. Estava em casa, estava com meus pais, recebi a ligação, a comemoração. E depois recebi a notícia que tinha sido primeiro lugar, aí fiquei mais feliz ainda. A gente está falando de primeiro lugar, e a gente para pensar o seguinte: primeiro lugar deve ter tirado nota 10. Qual que foi a tua nota? Olha, a minha média foi 8,3. 8,3 já é primeiro lugar no ITA. Já é primeiro lugar no ITA. Prova do ITA, nível dificílimo. E dentro de casa, seus pais têm nível superior? Meu pai tem, ele é licenciado em ciência da computação e minha mãe ela fez administração. Então claramente para eles reconhecem a importância do ensino superior e queriam que você fizesse algo ainda melhor do que eles. Sim, eles queriam que eu fizessem algo ainda melhor, eles reconhecem isso, né, a ideia de fazer uma faculdade, depois conseguir subir aí mais na vida, né, ter mais conhecimento mais técnico, superior, eles já sempre pensavam nesse sentido. Os colegas com os quais você estudou na preparação, tanto no Mato Grosso quanto no Ceará, todos eram como você ou não? Eu vejo que todos eram no sentido de estudar muito, assim, né? Então, para conseguir passar ali, né, na preparação do Ceará, né, quando eu estava no Ceará... Mas a origem familiar diversa. Sim, você tem uma pluralidade muito grande, né? Então, tem várias origens, você tem de vários estados, né? Então a gente brincava na mesma mesa, um falava cearense, outro falava um gaúcho e tal, enfim. E nem todo mundo tinha pai com nível superior, nem todo mundo, cada um com uma história particular e diferente da outra. Com certeza, né? Mas todo mundo tinha o que em comum? Tinha em comum que estudava muito, isso é indispensável. Tem que estudar muito para passar no ITA, mas estudar muito eu vejo que é mais uma consequência de você ter um objetivo, você ter um desejo muito grande e você ter determinação, né? Então, uma vez que você tem esse objetivo, você tem esse desejo e se determina para aquilo, você estuda muito, então a consequência é estudar muito, né? Porque você quer e você está tendo aquela rotina todos os dias, tendo uma disciplina, né? E acabava que em comum de todos que almejavam isso era estudar muito, gostar muito daquilo que ambicionavam, né? Isso eu via em comum entre todos que estavam. No final das contas, o que você pode dizer é que
você tem um projeto para você lá no futuro? É isso que você busca? Porque às vezes a gente fica falando assim, porque eu quero fazer um vestibular, porque eu quero fazer um vestibular difícil. Não é simplesmente fazer um vestibular difícil por fazer um vestibular difícil. O que é que te move? Não é passar no vestibular. O que está lá na frente que você está buscando? Exatamente, essa é uma pergunta muito bacana, muito até profunda, né? No final, o que a gente quer, né? Bom, eu acredito em Deus, acredito que Deus tem um propósito, eu gosto de pensar nisso, eu tenho essa fé. Eu gosto também de uma ideia que o Elon Musk, ele fala, né? Ele fala assim que quando ele foi dar um conselho, ó, tentem ser úteis. Então, eu vejo que o conhecimento que a gente vai obtendo aqui na faculdade, na escola, e vou se desempenhando, não vai ser algo que eu vou guardar para mim. Né? Porque o que é para mim, quando eu morrer, vai morrer comigo, mas que eu possa servir outras pessoas, que eu possa estar sendo útil, estar fazendo coisas úteis para a sociedade e poder ajudar nesse sentido. Né? Eu acho que no final de tudo, isso vai ser o que importa. O quanto que eu vou estar servindo, o quanto que eu vou estar ajudando e fazendo bem para as outras pessoas, né? E não só para mim. Porque quando morrer, tudo isso acaba. Né? Mas o que é para as outras pessoas, isso continua. Eu gosto de pensar assim. Legal. Matheus, cara, desejar sucesso para você é chover no molhado. Você já mostrou que é capaz de conseguir aquilo que você busca, então teu sucesso você vai conquistar. Quero te agradecer e te dar os parabéns pelo empenho, pela dedicação, pela visão e pela família. Porque sem a tua família dificilmente você ia conseguir desenvolver todas essas habilidades que você desenvolveu para chegar onde você está chegando agora. Com certeza, olha, eu sou muito grato por terem me chamado, pelo convite, muito obrigado mesmo, né? É uma honra para mim poder estar falando aqui. Sou grato à minha família, aos meus pais, sou muito grato a Deus também, e para mim foi muito bacana estar participando. Legal. Valeu, cara. E para você, curta os outros episódios também, assista, compartilhe e fique com a gente, reconhecendo aí, aprendendo todos esses conteúdos sobre o ITA. E esse é um conteúdo super fera, com o primeiro colocado do vestibular 2022, que pode ajudar você também a planejar sua preparação. Valeu e até a próxima. Corta!